Estamos nos 21 dias de jejum, o ano das portas abertas. Quinto dia, título de hoje: As portas estão abertas. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre uma mensagem poderosa e encorajadora, baseada na simbologia encontrada no livro de Apocalipse e sua aplicação em nossas vidas. O livro de Apocalipse é repleto de símbolos, e um dos mais significativos é a Nova Jerusalém, descrita no capítulo 21. Este capítulo nos mostra a realidade da nova criação mencionada em 2 Coríntios 5,17, onde está escrito: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Apocalipse 21:3, lemos: e ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa realidade já aconteceu através de Cristo, Emanuel, Deus conosco. Pela nova aliança, somos o seu povo, e Ele é o nosso Deus, Hebreus 8:10. O versículo 4 de Apocalipse 21 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Hoje, o Consolador, o Espírito Santo, já está conosco, e essas coisas antigas, morte, luto, dor, são consideradas passadas porque fazem parte da antiga lei. Apocalipse 21:5 continua: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E no versículo 6, vemos a declaração final: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Isso ecoa as palavras de Jesus na cruz: está consumado. João 19:30. Na Nova Jerusalém, os portões nunca se fecharão. Apocalipse 21:25. Estamos no ano das portas abertas, e na cidade de Deus, as portas estão sempre abertas. Os portões da cidade são feitos de pérolas. Apocalipse 21:21. Uma pérola se forma quando um grão de areia entra em uma ostra, e é coberto por uma secreção que eventualmente o transforma em uma pérola. Isso simboliza nossa transformação em Cristo. Nós éramos sem valor, meros grãos de areia, mas em Cristo, recebemos valor. O Espírito Santo tomou nosso pó e o injetou em Cristo. Ao longo do tempo, a vida de Cristo nos envolve, transformando-nos em pérolas. Os portões da cidade são grandes pérolas, significando que entramos por meio da transformação e santificação. Poeira não entra na cidade, mas poeira transformada sim. Na Nova Jerusalém, há 12 portões, mas hoje quero focar no significado desses portões como eram nos dias da restauração dos muros de Jerusalém com Neemias. Quando os judeus retornaram à sua terra natal após o cativeiro babilônico, Jerusalém estava em ruínas. O templo, as muralhas da cidade e os portões haviam sido destruídos pela invasão de Nabucodonosor. Muito trabalho precisava ser feito, e Zorobabel, Esdras e Neemias lideraram os grupos que retornaram para reconstruir a cidade. Neemias, no capítulo 3, descreve a construção das muralhas e portões da cidade, listando os nomes das pessoas e famílias que trabalharam nelas e as partes que edificaram. Havia 10 portões nos muros que cercavam Jerusalém, como descrito no capítulo 3 de Neemias. Ao estudar os nomes e associações desses 10 portões, encontramos aplicações espirituais para nossas vidas hoje. São justamente esses portões que estão todos abertos para nós hoje em Cristo. 1. Porta das Ovelhas. Neemias 3, a primeira porta é a Porta das Ovelhas. Ela estava localizada perto do tanque de Betesda, João 5:2, e recebeu esse nome porque, através dela, as ovelhas eram conduzidas até o templo para serem sacrificadas. Entre a Porta das Ovelhas e a Porta dos Peixes, ficavam a Torre dos 100 e a Torre de Ananel, Neemias 12:39. A Porta das Ovelhas aponta para a cruz. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. O Senhor Jesus é a porta pela qual os pecadores podem entrar no aprisco e ser salvos, João 10:1-9. 2. Porta dos Peixes. Neemias 3:3. Nos dias do primeiro templo, a Porta dos Peixes era uma das principais entradas de Jerusalém,
2 Crônicas 33:14. Ela levava a estrada principal ao norte de Jerusalém, descendo até a planície costeira através de Bet-Horon. Ela se localizava onde hoje é o Portão de Damasco. Era chamada de Porta dos Peixes porque os mercadores traziam peixes de Tiro ou do mar da Galileia através dela para o mercado da cidade. Neemias 13:16. Isso significa que essa era uma porta de suprimento. 3. Porta Velha ou Porta de Efraim. Neemias 3:6. A Porta Velha também é chamada de Porta da Esquina, em 2 Reis 14:13 e Jeremias 31:38. As opiniões divergem quanto ao uso do nome, mas uma opinião mais aceita é que se trata da Porta de Efraim mencionada em Neemias 12:39. Efraim é um símbolo da graça e do favor imerecido, significando duplamente frutífero. 4. Porta do Vale. Neemias 3:13. Esta porta estava localizada onde hoje fica a área do atual Portão de Jafa. O significado do nome Anum, um dos que ajudaram a reconstruir este portão, ilustra seu significado. Anum significa cheio de graça. O vale é o lugar onde necessitamos de mais graça. Montanhas sempre nos falam de boas experiências, bênçãos e glória, mas o vale é o lugar da luta espiritual e da provação. 5. Porta do Monturo. Neemias 3:14. Esta porta recebia esse nome porque levava ao vale de Inom, ao sul de Jerusalém, onde o lixo era despejado. A sujeira da cidade era levada através desse portão. A primeira menção do monturo está relacionada com os sacrifícios do templo. A lei exigia que certas partes do animal e os excrementos não fossem queimados no altar, mas fora da cidade. Estes excrementos depois eram usados para fazer fertilizante. Paulo diz que considerou tudo como esterco para conhecer a Cristo, Filipenses 3:8. 6. Porta da Fonte. Neemias 3:15. Esta porta ficava junto ao tanque de Siloé e ao jardim do rei, 2 Reis 25:4. Seu nome deriva do local onde o túnel de Siloé emergia do solo com água da fonte de Gion, a principal fonte de água de Jerusalém. Siloé significa enviado, e este foi o tanque onde Jesus mandou o cego lavar os olhos e ele voltou vendo. O Espírito Santo nos foi enviado e ele mesmo é uma fonte em nós, jorrando para a vida eterna. 7. Porta das Águas. Neemias 3:26. Esta porta recebia esse nome porque conduzia à principal fonte de água da cidade, a fonte de Gion. Ela dava acesso a uma grande área onde acontecia a leitura da lei, como está em Neemias 8:1-3. A porta das águas está relacionada à palavra de Deus. Jesus comparou-se à água quando falou com a mulher samaritana no poço de Jacó, João 4:5-14. Eu declaro que haverá uma porta aberta para recebermos a luz e a revelação da palavra de Deus em um novo nível. 8. Porta dos Cavalos. Neemias 3:28. Esta porta ficava no lado leste do templo, com vista para o vale do Cedron. Era o portão pelo qual os cavalos entravam e saíam da área do palácio, e os estábulos provavelmente estavam localizados perto dele. A Porta dos Cavalos é um lembrete da guerra em que estamos envolvidos, porque o cavalo é um símbolo de guerra no Velho Testamento. Haverá para você uma porta de vitória e livramento aberta no dia da guerra. 9. Porta Oriental. Neemias 3:29. A Porta Oriental ficava diretamente a leste da área do templo, localizada onde hoje é a atual Porta Dourada. O povo entrava no templo por esta porta, a caminho de adorar o Senhor e apresentar-lhe suas ofertas e sacrifícios. A Porta Oriental aponta para a volta de Cristo, que ocorrerá em 2 etapas. Ele retornará primeiro para os seus, João 14:1-3, e depois com os seus, 1 Tessalonicenses 3:13. Ele aparecerá como a resplandecente estrela da manhã para a igreja, Apocalipse 22:16, e como o sol da justiça para Israel, Malaquias 4:2. 10. Porta da Guarda. Neemias 3:31. A palavra usada para a porta da guarda em hebraico também pode significar nomeação, ordenação ou uma posição designada. Esta porta, portanto, nos fala de uma porta aberta para a missão, o chamado de Deus em sua vida. Neste ano,
você vai experimentar uma porta para avançar no ministério que o Senhor tem para você. Esta é a porta pela qual o Senhor nos delega responsabilidades. Devemos entrar por ela. Não tenha medo, porque o Senhor mesmo nos capacita para realizar a tarefa que Ele nos designou. Quando os reparos na porta da guarda foram concluídos, a obra deu uma volta completa até a porta das ovelhas, Neemias 3:32, que, como já falamos, representa a cruz. Deus não quer que esqueçamos que fomos purificados de uma vez por todas dos nossos pecados e que agora somos totalmente salvos pela graça. 2 Pedro 1:9. Queridos, a mensagem das portas abertas é clara. Deus tem colocado diante de nós oportunidades incríveis de transformação, provisão, vitória e missão. Que possamos entrar por essas portas com fé, confiando na obra completa de Cristo em nossas vidas. Amém.